que que o advogado, a advogada tem tanto medo de ser quem ele de fato é, né? De ser assim uma pessoa mais autêntica. Eu acho que existe essa caricatura do advogado e da advogada na sociedade, e eu quero conversar um pouquinho sobre ela, trocar assim umas reflexões com você, seja você advogada ou não, nesse canal em que a gente busca simplificar a vida e os negócios. Bora comigo depois da vinheta? Olá, meus simplificadores! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu estou aqui num cenário novo. O fundo dessa cidade aqui é a cidade de Campinas, não é a cidade de São Paulo, porque eu vim para um evento jurídico. Coloca aí já os printzinhos do evento, os videozinhos do jeito que você coloca naquelas duas. Os videozinhos do evento para a gente mostrar para os simplificadores desse canal, minha comunidade que eu amo tanto. Então eu fui convidada para gravar um podcast, vai sair até um vlog aqui no canal do podcast, e por isso estamos em um cenário novo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jade, essa advogada desburocratizada, meio doidona mesmo, que tenta provar que existem advogados legais ainda na sociedade. Então pode ser que você não se conecte comigo e tá tudo bem, porque eu não vou ser advogada de terninho, muito embora hoje eu esteja aqui de terninho. Vou até mostrar meu look. Posso levantar e mostrar meu look? Cadê? Vou resolvi até mostrar meu look. Tô de bota, vou de bota pro evento. Não dá pra mostrar. Não deu pra mostrar direito, mas tudo bem. A tentativa falida de mostrar um look. Toda vez que eu venho nesses eventos jurídicos, eu tenho muitas reflexões, porque eu sou uma pessoa muito observadora, eu gosto de observar como as pessoas se comportam, e especialmente os advogados, porque, enfim, atualmente é a minha profissão, e eu digo atualmente porque a gente nunca sabe do futuro. Eu acho que eu sempre vou ser, né, advogada, sempre fui desde criança, porque eu sempre fui uma menina insolente, mas a gente tem essa possibilidade de, às vezes, querer mudar de profissão no meio da caminhada. Eu sou aberta, né, para isso. Acho difícil você dizer, vou ser 100 anos da minha vida, sei lá, o tempo médio, se vivermos 100 anos, a mesma coisa. A minha singela opinião. Então, por isso, digo, atualmente sou advogada e atualmente, como advogada, gosto de observar o comportamento dos advogados. E gosto, inclusive, de pensar sobre como dentro do meio jurídico acaba sendo muito fácil a venda de mentorias, né, esses coaches que vendem mentorias um valor caríssimo, porque eles prometem muitos acessos que eu percebo que mexem com o ego dos advogados. Antes da gente continuar esse bate-papo aqui, que eu já comecei a falar tudo antes da hora, né, a mente muito TDAHzada, TDAHzada, a mente muito doida. Curte, comenta, compartilha. Os links dos meus treinamentos, de como eu posso te ajudar, na minha descrição também. No imaginário da sociedade, o advogado ele é odiado por todos. Então ele é odiado pelo juiz, ele é odiado pelo servidor público, porque ele vai lá encher o saco, ele é odiado até mesmo às vezes pelo cliente, ele é odiado pela sociedade em geral, porque existe esse estigma na sociedade do advogado pilantra, do advogado que não resolve as coisas, do advogado que dá a palavra e não cumpre, do advogado que quer parecer o que não é. E, gente, eu tô nesse mundo jurídico, eu tô nesse meio jurídico, e eu queria dizer pra vocês que isso é uma grande mentira, mas eu não posso. Infelizmente. Eu já tive o prazer de encontrar muitos advogados éticos, humanos, pessoas confiáveis, mas eu também já tive o desprazer do contrário. E eu percebo que, no geral, o advogado ele tem muito medo de ser julgado, mas é um medo maior do que as pessoas comuns da sociedade. Todo mundo tem. Mas eu acho que pro advogado chega a ser assim um medo de ser quem ele é, sabe? Um medo de assumir para a sociedade, para o mundo. Eu sou isso. O que eu posso fazer? Eu posso melhorar como ser humano, eu quero melhorar, eu vou pensar em melhorar, mas, em essência, eu sou essa pessoa. Então, o que eu sinto no geral, assim, né? Você nunca vai conversar com um advogado e ele não vai querer provar para você que ele não tá certo em alguma coisa. Ou outra coisa que eu também já tive o desprazer de presenciar, quando você ainda tá ali na graduação, né? Então vai ser um advogado, mas você já acha que você é um doutor. E você, se aquela pessoa fizer isso, eu vou dar uma carteirada. É isso, sabe? Parece que quando nasce a vontade de você se tornar um advogado, nasce também a vontade de dar carteirada. E eu não estou falando aqui que eu estou isenta disso, tá? Eu sou uma advogada que não me encaixo dentro
da comunidade geral, dos advogados, porque para mim as coisas, sabe, eu enxergo o mundo de uma forma diferente, eu quero que as coisas sejam mais facilitadas, eu não tenho medo de ser quem eu sou, principalmente agora eu tenho assumido mais quem eu sou, porque eu passei também por um período que eu achava que eu tinha que me adequar, né? Falava, nossa, ferrou, se eu não for a advogada do terninho, eu vou morrer de fome. Se eu não for a advogada que segue um script, que traz uma imagem que é a imagem que a sociedade espera, como é que eu vou me virar, né? Por muito tempo eu passei por essa dualidade, por essas reflexões sobre, de fato, quem eu era e como eu poderia mostrar quem eu sou sem perder a minha autoridade no mundo jurídico, entende? Para os meus clientes, enfim. Então é óbvio que eu tenho também as minhas falhas e que eu já dei algumas carteiradas na minha vida, não posso negar, do tipo, vou processar, mas eu de forma alguma vejo que eu me encaixo nesse estigma aí. Posso estar errada, né? Me comentem aqui, falar, nossa, você tá gravando um vídeo falando que tudo que você é. Pode ser também que sirva de reflexão. Tô aberta para isso. Mas no geral, eu não consigo me relacionar muito com advogados porque não tem essa conexão, né, de eu poder ser quem eu sou com eles, e parece que também o meu jeito acaba incomodando um pouco eles no geral. E aí, no fim das contas, pensando sobre isso, eu percebo que a grande questão do advogado é o ego. É o ego, que é um ego gigante, é um ego enorme. É o ego e, claro, para alguns a falta de caráter, né? Porque já, por exemplo, fiquei sabendo de casos de advogados que não repassam o dinheiro, que o dinheiro cai na conta do advogado, né? Quando cai. Então você ganha uma indenização trabalhista, você ganha uma indenização no cível, enfim. Qualquer dinheiro que você ganhar vai cair na conta do advogado e ele tem que repassar para você. Então eu já tive contato com essas histórias tristes de advogados que não repassavam o dinheiro pro cliente, né? Isso que é falta de ética, é falta de caráter, enfim. É um pouco também do que a gente vê no mundo desse ser humano que não tá nem aí pro outro, né? Extremamente egoísta. Me vem uma sensação de que essas características do egoísmo que já existe no ser humano, parece que ele é aumentado na categoria dos advogados. Por isso também que eu tenho, assim, uma certa preguiça de mentorar advogados. Eu escolho, né, seleciono bem a pessoa que eu quero compartilhar o meu conhecimento, enfim. Eu tive 2 mentoradas advogadas, a gente fez uma mentoria coletiva juntas e foi muito legal. Eu vou até colocar uns videozinhos se eu tiver aí, uns prints. E eu senti prazer em fazer elas evoluírem no escritório delas, porque eram pessoas que eu não sentia isso que eu sinto na comunidade jurídica no geral, entende? Essa dificuldade das pessoas serem quem elas são, acho que é isso, das pessoas não quererem o tempo todo mostrar uma imagem que eu acho que tem também muito no mercado digital, né? Pelo pouco contato assim que eu tive com as pessoas do digital, percebo também esse ponto em comum assim com os advogados. Aí, Jade, esse vídeo é para falar mal de advogado? Não, não é para falar mal de advogado, é para refletir com vocês aqui os estereótipos que a gente tem na sociedade sobre o advogado, por que o advogado é tão odiado, e da minha própria cabeça, da minha própria reflexão, do meu contato com advogados, o porquê que eu acho que existe isso, e qual parte faz sentido, qual, na minha opinião, é real ou não, entende? E aí, nessas mentorias que inclusive eu já participo e tal, percebo que quanto mais o guru lá, o mentor, ele oferece acessos exclusivos, VIP, vai ter acesso à minha casa, não sei o quê, mais as pessoas compram, né? Mais os advogados compram. Não sei se isso é uma coisa dos advogados, da sociedade em geral, do ser humano, que tem uma carência profunda e quer ser visto, quer ser notado, não sei, mas fiquei pensando sobre isso, tenho pensado bastante sobre isso, sobre o quanto, no geral, agora nem falando de advogado, né? Falando sobre o ser humano, o nosso ego, ele é facilmente manipulável e como a gente vai daqui para cá, em um segundo, né, por conta do nosso ego, a nossa rota de vida altera toda se a gente não controla ele. E não é que a gente não possa ter ego e não deva ter ego, porque o ego também protege a gente de alguma forma, né, para as pessoas não pisotearem a sua cabeça. Finalizando essas reflexões meio sem pé nem cabeça, eu acho de um quentinho no coração mesmo, quando eu me conecto com algum advogado, advogada, e eu tenho amigos advogados, advogadas, que tem uma humildade de reconhecer
que por mais que você conheça as leis e você tenha um conhecimento diferenciado na sociedade, porque de fato sim, né? Se você conhece a lei, aquela história, conhecimento é poder, se você conhece a lei, você tem mais poder, obviamente. Mas não é por esse poder que de alguma forma você acessou que você é melhor do que as outras pessoas, que você tem que bancar um personagem que não existe. É óbvio, gente, que todo mundo é um pouco personagem. A gente tem diversos personagens. Tem o personagem no trabalho, o personagem que grava vídeo, óbvio isso. Mas o que eu acho que é mais importante é esse personagem, ele não estar desconectado de quem você é na sua essência. Ele tem, mas ele é um pouquinho melhorado, entende? Mas ele tem que ser quem você é, porque senão, sei lá, na minha cabeça não faz sentido. Eu começar a abrir a câmera aqui e gravar como se eu fosse uma outra pessoa. Por isso que as coisas não andavam na internet pra mim, porque eu tentava ser essa outra pessoa. Até que um dia eu falei, é isso aí. Vou jogar o que dá. Quem se conectar, se conectou. E se não se conectou, tá tudo bem também. Enfim, reflexões sobre como o advogado, a advogada é visto na sociedade e que acabou sendo uma reflexão sobre o nosso ego como ser humano. Eu espero que faça sentido aí para você do outro lado. Deixa o seu comentário, tá bom? Eu vou adorar te ouvir. Um beijo da Jade e até o próximo vídeo.